Queridos, nós vamos tratar de um texto, dando prosseguimento. Espero que os irmãos não tenham fechado suas Bíblias, mas se fecharam, que possam abri-la novamente, do Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. E vamos tratar hoje deste assunto: não existe tempo para o bom viver familiar. Teve um tempo, teve um período, se Deus permitir, nós teremos um bom viver familiar. Quando eu falo um bom viver familiar, é aquela harmonia em família, aquela alegria de viver em família. Então nós estaremos lendo no Evangelho de Marcos, a partir do versículo de número 7, de 7 a 9, pela Bíblia que eu tenho em mãos, nos diz assim: por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, portanto que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui nós já começamos a ver que existe, a matemática de Deus é totalmente diferente da nossa, né? Na nossa, 1 mais 1 é 2. Na matemática de Deus, 1 mais 1 é igual a 1. Forma-se uma só carne. Uma só carne. Então, quando eu cheguei a separar este assunto para nós trabalharmos, é para nós relembrarmos como é que está a nossa vida familiar. Eu não falo apenas aqui de vida conjugal. Eu não falo aqui de marido e mulher. Eu falo a nível de família. A harmonia. Como está a harmonia dentro da nossa casa? Aí você de repente pode até me perguntar: pastor, mas a minha esposa não é evangélica, o meu esposo não é evangélico. Mas, queridos, entendam uma coisa: não é necessário que toda a família seja evangélica para que haja uma harmonia dentro de um lar. Tudo vai dentro de um entendimento, tudo vai dentro de uma parceria, tudo vai girar em torno também de um acordo. Não precisa os dois serem evangélicos. É lógico que com a presença do Senhor, tudo torna-se mais fácil. Mas certamente os irmãos devem conhecer famílias que vivem bem e não são evangélicos. Vivem bem a nível relacional e não são evangélicos. De repente vocês devem conhecer. Mas a presença do Senhor é algo que faz a diferença, que nos ajuda. A própria palavra nos diz que o cordão de 3 dobras. Quando fala o cordão de 3 dobras, porque o Senhor está naquele casamento. Então, dentro deste tema, não existe tempo para bom viver familiar. Não é fazermos um planejamento. Não, daqui a 2 anos, a nossa vida vai melhorar, a nossa família vai viver melhor, porque eu vou receber uma promoção, eu terei um aumento no trabalho. Eu creio que mesmo com pouco dinheiro, você consegue uma harmonia dentro de casa, mesmo com pouco dinheiro. Nós sabemos que grande parte do divórcio hoje em dia gira em torno do dinheiro. Sabemos que grande parte do divórcio hoje em dia gira em torno do dinheiro. Mas não é necessário que você ganhe 10 salários mínimos para que você tenha um bom relacionamento familiar. Às vezes é até o contrário. Quando você ganha 10, 12 salários mínimos, de repente há uma discordância no seio da família. Então não existe tempo para o bom viver familiar. Quando o Senhor Deus nos criou, quando o Senhor Deus criou Adão e Eva, era para que eles desfrutassem do bom e do melhor.
eternamente. Mas só que houve um acidente de trajeto, e aí começou então alguns probleminhas nas famílias, ou melhor, na primeira família. Nesse outro slide, no segundo slide, nos fala o seguinte: isso, Deus deve estar no seu casamento. Obrigado, diácono. Deus deve estar no seu casamento. Ele deve estar. Deve estar. Quando nós vamos lá para João, Evangelho de João, capítulo 2, versículo de número 2, nós observamos aí, no Evangelho de João, capítulo 2, versículo de número 2, nós observamos algo muito interessante. Isto, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 2. E Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Jesus, ele foi convidado para o casamento. E geralmente, quando nós realizamos um casamento aqui na igreja, ou vocês participam de um casamento fora da igreja, em outra igreja, sempre se fala a respeito da boda de Caná da Galileia, da presença do Senhor Jesus, da necessidade de Jesus no meio da família, porque Ele é capaz de acabar com a dificuldade momentânea. De repente foi gerado ali no meio da família uma pequena discórdia. E neste capítulo 2, versículo 2, os irmãos conhecem perfeitamente, acabou o vinho. Mas Jesus estava ali. Às vezes no meio do nosso casamento, dentro da nossa família, de repente acaba a paciência. Ou será que nenhum de nós aqui nunca pensamos assim: Senhor, meu Deus, ai Jesus, me dá paciência. Senhor, me dê condições para engolir essa situação. Mas observe que o Senhor Jesus se fazia presente ali naquele casamento, naquela festa, naquele casamento, e ele conseguiu acabar com um grande problema. Um problema que seria gerado, que alguém levaria a culpa. Você comprou pouco vinho, você deveria ter comprado mais vinho, porque num casamento as pessoas ficam... A irmã esteve falando a respeito quanto é difícil ser mãe de noiva, né? A irmã casou seu filho também no domingo. Sabe o quanto é difícil? Você está preocupado. Às vezes nós queremos até interferir nos convidados, mas os convidados não são nossos, são dos nossos filhos, daqueles que vão casar. Convidados são deles. E às vezes nós falamos assim, nós que somos pais, falamos assim, não esquece de fulano, não esquece da família tal. E isso pode gerar até um desconforto do filho falar assim: pai, mamãe, nós temos tantos, eu fiz um acordo, um contrato para tantas pessoas, e eu não posso convidar de repente o seu amigo, a pessoa que o senhor gosta, que a senhora gosta. Eu não posso convidar essa pessoa que o senhor quer, que a senhora quer. Às vezes pode gerar um desconforto. Mas nesta situação aqui, o Senhor Jesus estava presente. E no nosso casamento também, temos a plena certeza que o Senhor se faz presente. Embora o Espírito Santo de Deus é que habita em cada um de nós, mas nós invocamos sempre a presença do Senhor nos nossos lares. Por isso que eu cheguei a colocar aqui: Deus deve estar no seu casamento. A presença do Senhor, você está sempre lendo a Bíblia, nós estamos sempre orando. Mesmo que a situação esteja excelente, formidável, magnífica, mas eu preciso estar sempre pedindo, invocando o Senhor: Senhor,
faça parte do meu casamento. Senhor, que tu esteja aqui dentro desta casa. Mais uma vez frisando, mesmo que a família, mesmo que o casal, um dos dois não sejam evangélicos, mesmo que um filho ou a filha não seja evangélica ou evangélico, mas o Senhor deve estar no seu casamento. No seu casamento. Quando o casal tem esta convicção que é o templo do Espírito Santo, e nós sabemos que o nosso Deus não é um Deus de confusão, mas também entendemos que existe incompatibilidade de opiniões. Eu entendo perfeitamente que cada um de nós temos um entendimento sobre determinada coisa, eu sei perfeitamente a respeito disto, mas quando o Senhor se faz presente, tudo torna-se mais fácil. Pastor, é porque o Senhor não passa o dia inteiro lá em casa. Eu não passo, mas o Senhor está 24 horas por dia lá na sua casa. Ele está vendo o que está acontecendo. Então Deus deve estar no seu casamento, porque no dia que nós casamos, os casados logicamente, no dia que nós casamos aqui na frente, ou onde quer que você tenha casado, nós fizemos juramentos. O pastor falou que o Senhor esteja sobre a vida de vocês. O pastor chegou até a impõe geralmente as mãos, falando sobre a vida conjugal. O Senhor vos abençoe e vos guarde quando os noivos estão saindo. Geralmente nós procedemos assim. Geralmente nós falamos a respeito, quem está celebrando o casamento, nós falamos sobre a presença do Senhor no nosso casamento. E quando Ele se faz presente, em todas as situações, quando Deus se fez presente, quando o Senhor Jesus se fez presente, dentro da Bíblia, nós podemos observar que tudo girou de forma mais fácil. Tudo foi mais fácil de ser resolvido. Então Deus deve estar no seu casamento. Agora, como que Ele deve estar no nosso casamento? Na varanda? No quintal? Na sala? No quarto? Ele pode estar em todos estes locais, mas em especial dentro de cada um de nós. Na oração que nós chamamos de Pai Nosso, eu só posso chamar Deus de Pai se eu o tenho como meu Pai. Se eu o tenho como meu Pai. Às vezes nós fazemos essa oração, né? Em conjunto, e vamos lá, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Mas eu preciso entender, nós precisamos entender que aquilo ali é um modelo de oração. Eu só posso chamar Deus de Pai se eu sou filho. E se eu sou filho, geralmente o Pai se faz presente. E na nossa situação, Deus se faz presente. Não é geralmente, Ele se faz presente. Ele faz parte do nosso casamento. Teve no congresso de comunhão, os irmãos quebraram os palitos, não sei quantos lembram, quebramos os palitos. Naquele ato ali de quebrar aqueles palitos, estava demonstrando a presença, de repente, do Trino Deus, ou da Trindade. Eles conosco. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, para que eu tenha assim, um bom casamento, para que o meu casamento não tenha assim, apenas momentos de alegria. Ah, pastor, no início do meu casamento foi tão bom. No início do meu casamento. Mas depois, as coisas começaram a desandar, começaram a mudar, a ser transformado. Mas quem contribuiu para aquilo ali? Deus não foi. Certamente que não foi o Senhor Deus. Foi cada um de nós, como na qualidade de ser humano, que de repente tomamos decisões equivocadas, e o outro não abriu mão, não cedeu, e então gerou um desconforto dentro da família. Mas quando Deus se faz presente, quando nós sentimos que Deus faz parte da nossa família, que a presença do Senhor é constante ali,
tudo torna-se mais fácil, irmãos. Então Deus deve estar no seu casamento. Sempre lembrar, olha, nosso casamento é a três. Quando o esposo for discutir com a esposa deve falar assim, ó, cuidado com meu pai. O meu pai, porque ela é filha de Deus. Ela é filha de Deus. Então, se eu estou maltratando a minha esposa, eu vou ter que acertar a conta com o pai dela, que é o nosso Deus. Então, Deus deve estar no seu casamento o tempo todo. Você pode até discordar em algum momento, tem esse direito de discordar no momento em que estão conversando, que estão dialogando. Porque é difícil os dois terem o mesmo entendimento, muito difícil. Mas alguém tem que abrir mão, alguém tem que ceder. Alguém tem que ceder. E a partir do momento que eu abro mão, você não pode abrir mão sempre, também tem essa situação, mas a partir do momento que eu abro mão, a partir do momento que eu, me coloco numa posição de que eu estou entendendo o que está acontecendo, depois você pode até retornar o assunto e explicar, olha, eu não quis comentar naquele dia porque poderia gerar um falatório dentro de casa e os nossos filhos ouvirem, e os nossos filhos escutarem a nossa discussão, o que não é aconselhável. Então, entenda que o Senhor faz parte do teu casamento. Ele fazendo parte do seu casamento, do nosso casamento, tudo torna-se mais fácil. Primeiro, porque já falamos que o nosso Deus não é Deus de confusão. Não é Deus de confusão. E Deus não espera que nenhum casal viva em litígio. Deus não espera que nenhum casal viva eternamente brigando, sempre discordando de alguma coisa. Então Deus deve estar no seu casamento. Nesse outro slide nos fala o seguinte, nesse segundo slide, lembre-se de Deus, ou melhor, lembre-se de seus votos. Lembre-se de seus votos. Quando nós estamos aqui, na frente daquele material que, aliás, nós precisávamos trocar o nome de algumas situações, algum linguajar, algumas palavras que constam no dicionário dos evangélicos. Não estou falando da Bíblia, não. Estou falando linguajar evangélico. Quando as pessoas estão ajoelhadas aqui na frente, quem lembra do nome? Daquilo vermelho que fica aqui na frente, que os noivos se ajoelham. Genuflexório, ou genuflexor. Genuflexório. Olha só. É meio complicado, né? Um novo convertido está aqui na igreja, você pensa, porque todos nós, um dia, os casados, estiveram ajoelhados no genuflexório, o novo convertido vai ficar assim, genuflexório? Genuflexório. Dentro do assunto, quando trata-se de classe de novos convertidos, quem lembra do nome da classe de novos convertidos, a nomenclatura, qual o nome que se dá? Catecúmenos. Olha só, catecúmenos. Então existem coisas que nós precisamos, de repente, usar uma outra nomenclatura, algo próximo, para que as pessoas possam entender. Então, nesse número 2, lembre-se dos seus votos, porque um dia, os que casaram numa igreja evangélica, eu não sei se na igreja católica também tem o genuflexório, não sei se tem, mas nós fizemos votos. Houve uma declaração aqui no domingo, no sábado pela manhã, do noivo fazendo uma declaração para a noiva. Houve também um momento do voto, quando o pastor estava fazendo o momento das alianças. O pastor falava baixinho e o noivo repetia. O pastor depois falava baixinho e a noiva repetia. Então nós fizemos um voto. Então lembre-se dos seus votos. Aqui fala sobre juramento. A ideia é falar sobre votos, melhor dizendo.
É melhor você não fazer um voto do que fazer e não cumprir. A palavra nos ensina assim. É melhor você não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Então, para que haja uma harmonia dentro da minha família, lembre-se do voto que você fez. Lembre-se do voto. Dos votos que vocês fizeram, que nós fizemos. Então, quando você parar e começar a discutir, lembre-se lá do início do seu casamento. Eu não sei, as esposas têm uma certa facilidade em lembrar a data do casamento. Para alguns esposos é meio difícil, mas nem todos. Alguns lembram a data de casamento. Mas, geralmente, quem tem assim a memória mais fresca para lembrar sobre o casamento são as esposas. E nós podemos conversar a respeito disto quando estivermos conversando a nível de casal. Nós fizemos um voto. Na alegria, na tristeza, na doença. Nós fizemos um voto. Então lembre-se de seus votos, dos votos que você fez no dia que você casou. E o mais importante é quando nós chegamos a falar o seguinte: até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. E esse voto você não faz para o pastor. Nós estamos fazendo esse voto para Deus. Até que a morte nos separe. Então lembre-se de seus votos. Lembre-se dos seus votos. Votos não apenas no dia do casamento, mas de repente uma outra data. Em uma outra data você fez um voto ao seu esposo, ou fez um voto à sua esposa. No nascimento do seu primeiro filho, do segundo filho, de repente vocês fizeram um voto. E nós precisamos cumprir esses votos. Então é melhor não fazer votos do que fazer e não cumprir. Então lembre-se dos seus votos. É por demais importante. Por demais importante. Não tem aquela, no dia 31 de dezembro, ou 30 ou 31 de dezembro, às vezes fazemos alguns votos. A partir do ano que vem, a partir de 1º de janeiro de 2021, na nossa oração particular, a nossa conversa com Deus, nós fazemos alguns votos. A partir de 2021, Senhor, eu serei uma outra criatura. Mudarei completamente minha maneira de pensar, minha maneira de agir. São votos que nós fazemos. São votos. Então, queridos, lembre-se dos seus votos. Vamos lembrar sempre dos nossos votos. Se eu fiz um voto, eu devo cumprir. Fazer de tudo para cumprir aquele voto. Nesse próximo slide, nos fala o seguinte: aproveitem a vida juntos. Vê Efésios 4:32, vê se agora tem. Efésios 4:32. Aproveitem a vida juntos. Isto. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então aproveitem a vida juntos. Passa tão rápido, irmãos. Passa tão rápido. A vida conjugal, como o crescimento dos nossos filhos, passa muito rápido. Quando você pensa que não, já fez 10 anos de vida conjugal. Quando você menos espera, já completou 20 anos de vida conjugal. Quando você menos espera, 30, 40 anos de vida conjugal. E não aproveitou nada com a esposa. Quando eu me aposentar, nós vamos ter uma vida diferenciada.
nós vamos viajar, o que é um pouco difícil, né, para alguns, mas nós vamos viajar, até porque a palavra INSS, eu já falei para os irmãos aqui, né? Isso nunca será o suficiente. O dinheiro que você recebe do INSS, isso nunca será o suficiente. Mas alguns falam assim, quando nos aposentarmos, ou quando eu me aposentar, nós teremos uma outra qualidade de vida. Então aproveitem a vida juntos, hoje, aproveitem a vida juntos, agora. A palavra nos diz que eu preciso perdoar. A pior coisa que possa existir é uma pessoa com o coração endurecido, incapaz de perdoar por um determinado tempo. A outra pessoa não está nem lembrando do que te fez. E você está com o coração pesado, com o coração amargurado. É tão bom quando nós podemos aproveitar a vida juntos, como família. Eu gosto, vocês pensam que, devem até pensar que é brincadeira da minha parte, mas eu gosto quando uma família chega para mim e fala assim, pastor, esse final de semana nós não estaremos aqui na igreja porque nós vamos viajar. Eu acho isso fantástico, porque você está investindo na sua família. Aquele momento que você vai ter ali com a sua esposa, naquele local que você já determinou, colocou na tua cabeça, aquele local ali vai ficar marcado. Agora, não vamos levar uma esposa para um determinado local, que naquele local ela vai ter que lavar, vai ter que cozinhar, vai ter que passar, vai ter que varrer quintal. Pode até fazer isto, mas façam juntos. Façam juntos. Desfrutem daquele momento. Está lavando louça? Então esteja ali pelo menos enxugando aquela louça. Se ela está varrendo o quintal, você está ali tirando aquele capim que está ali pequeno. Mas aproveitem a vida juntos. Juntos. Aproveitem ao máximo. Porque passa rápido, irmãos. Passa muito rápido. E aí depois, quando chega uma determinada ou uma certa idade, começa a vir a idade do condor. É condor aqui, condor aqui, condor aqui. Aí já não sentem tanto prazer em passear, em saírem juntos. Ou mesmo se você não tiver uma condição para viajar, mesmo em casa, aproveitem a vida juntos. Eu não sei qual foi a última vez que você... Eu sei que está muito calor, está muito quente, mas eu não sei qual foi a última vez que você sentou para assistir um filme abraçado com a sua esposa ou com seu esposo. Estou falando para aqueles que são casados. Ou mesmo também para os filhos, sentarem perto dos pais. Sentarem perto dos pais. Eu não sei qual foi o último filme que você assistiram juntos. Eu não sei qual foi a última vez que nós deixamos nossos filhos em casa e fomos para um cinema sozinho. Fica aí uma dica. Fica aí uma dica. Deixe os filhos em casa. Os filhos já são jovens, têm uma idade suficiente para fazer a janta, para esquentar a janta. Vocês dois para o cinema. Os dois para o cinema, mas aproveitem a vida juntos. Se houver possibilidade de uma viagem de todos irem, amém por causa disso. De todos irem. Mas a nível de casal, aproveitem o máximo que vocês puderem. Porque, irmãos, passa muito rápido. Então, aproveitem a vida juntos. Então, ali em Efésios, quando nós lemos sobre perdão também, assim como o Senhor Deus nos perdoou, que possamos perdoar a pessoa que está ao nosso lado, de repente é filho ou filha, de repente é pai ou mãe, que você possa perdoar, porque existem filhos, talvez alguém deva conhecer,
Existem filhos que não falam com os pais. E tem pais que não falam com os filhos. De repente o filho não mora mais na mesma casa, mas filhos que não falam com o pai, e nem o pai fala com o filho. Então vamos aproveitar, porque passa muito rápido. E sem entrar no mérito, que a volta do Senhor Jesus ele está próxima. Sem entrar neste mérito, que a volta dele está próxima. Então aproveitem ao máximo a vida juntos. Aproveitem ao máximo mesmo. Nesse outro slide, apreciem um ao outro. Mas eu quero trazer para um outro lado, que para apreciar um ao outro, independentemente do corpo, porque o tempo passa. O tempo passa. Quando eu casei, vocês tinham que ver meu cabelo. Cabelo cheio, cabelão aqui. Aquele tempo do Gil, assim, aquele famoso Black Power. Não era Rastafari igual do irmão, mas era aquele cabelão que parecia um palito de fósforo, magrinho, com aquele troço grandão. Mas eu tinha alguém que me apreciava. E o tempo foi passando. E eu sei que a pessoa no qual eu casei continua me apreciando até o dia de hoje. Da mesma forma que eu aprecio a minha esposa. Então, trazendo para o meio, para o seio familiar, independe de como ele está agora, de como ela está agora. Porque tudo muda, não vai permanecer da mesma forma o tempo todo, irmãos. Vai mudando. Parece que vamos usar o termo mutação, acontecendo mutações. Vai mudando. Quando você casa, o pessoal fala assim, tem uma expressão que o pessoal fala assim, comeu a carne, agora rói os ossos. Só que, quando colocaram esse adágio popular, é diferente. Primeiro você roeu os ossos, porque quando nós casamos, somos sempre magrinhos. Aí depois de um certo tempo é que começa a desenvolver. Então, apreciem um ao outro, independentemente de como o outro está. Aprecie, valorize. Efésios 5:33, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. Ali o escritor, Paulo, não está falando assim, olha, você deve amar a sua esposa enquanto ela estiver toda direitinha, não precisar botar botox, não precisar colocar nenhum outro tipo de, colocar um silicone. Paulo não está falando nada disso. Paulo está dizendo o seguinte, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Com todo o respeito. Então, apreciar um ao outro. Vocês já ouviram aí alguma expressão? Não sei se alguém já ouviu ou já falou. Nossa, como é que você está? Quem te viu e quem te vê. Olha só. Palavra depreciativa. Aí vem a resposta. Mas quando nós casamos, eu não era assim. Vem essa resposta. Quando nós casamos, eu não era assim. Então não existe nada pior do que você usar um jargão ou uma palavra, sabe, que deprecie a pessoa que está ao seu lado. Então apreciem um ao outro. Pode tempo passar, pode haver a transformação que for, a nível de corpo, pode ter a transformação que for, mas continue apreciando um ao outro, sendo evangélico ou não, continue apreciando um ao outro. Estou meio barrigudo, não estou? Filho, isso é assim mesmo, isso faz parte. Estou meio calvo, não estou?
O tempo passa. O tempo passa. Realmente está bem barrigudo. Realmente você está careca. Vamos apreciar um ao outro, para que o nosso casamento, para que a nossa família, isso tratando até a nível de filho. Alguns filhos chegam a dizer: pai, mas como é que o senhor está? Mãe, como é que a senhora está? Parece estranho o que eu estou falando, mas se nós entendermos que o Senhor se faz presente no nosso casamento, irmãos, as nossas palavras, de onde jorra, sabe, uma fonte de água doce, não deve jorrar uma outra água, uma água amarga, não deve jorrar. Eu preciso sempre estar apreciando, eu preciso sempre estar amando, como Cristo amou a igreja. Quantas igrejas que nós passamos por aí e vemos as igrejas assim, quase que caindo. Aí você olha assim, nossa, coitado daqueles irmãos daquela igreja. Mas Cristo ama aquela igreja. Cristo ama aquela igreja. Cristo não ama apenas as igrejas que estão nas grandes metrópoles, as igrejas que têm condições de ter um atrativo. Quando eu falo atrativo, é porque muitas igrejas perderam o alvo. Então Cristo, ele não olha apenas para estas igrejas, ele olha para aquela igreja lá do interior. Ouvi uma ocasião um pastor criticando um hino de um cantor, que o hino que diz mais ou menos assim: igreja pequena, onde Deus falava. Então aí um pastor fala assim: igreja pequena, onde já se viu Deus gostar de uma igreja pequena? Um pastor de nome ou de renome falando a respeito disto. Eu ouvi a pregação. Cristo ama a sua igreja, independentemente do tamanho, independentemente da beleza. Então é justamente isso que o Cristo, Senhor Jesus, está falando para cada um de nós. Apreciem um ao outro, independentemente se ele já está com 50, com 60, com 70 anos de idade, mas aprecie e valorize. E valorize também. Estou caidinho, não estou? Tá nada. Você ainda dá de 10-0 em muitos que eu conheço por aí. Valorize. Porque Cristo, ele valoriza a igreja dele, irmãos. Ele ama a igreja dele. E o amor dentro do casamento não deve durar por um certo período. Tem que ser durante toda a vida que o casal estiver junto ali. Amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja dele. Cristo, em nenhum momento nós não vamos encontrar aqui na Bíblia, pelo menos, exceptuando algumas igrejas lá do Apocalipse, nós não vamos encontrar que o Senhor Jesus fala assim: esquece essa igreja é muito feia. O meu coração, Jesus, quando entrava na cidade, essa sinagoga aqui, eu vou entrar nessa sinagoga porque essa sinagoga é muito bonita, aquela sinagoga ali é feia. Nós não encontramos isto. Então o que eu preciso fazer? Apreciar uns aos outros, independentemente, igual eu já falei aqui, do tempo de vida conjugal, independentemente da idade que você tem, filho. Valorize o seu pai, valorize a sua mãe, porque hoje você está todo sarado, mas um dia seu pai também foi assim. Hoje você, filha, está toda bonitinha, mas um dia sua mãe também foi assim. Então nós precisamos olhar para os nossos pais, nós precisamos olhar para a esposa ou para o esposo de uma forma como Cristo olha para a igreja. Sabe por quê, irmãos?
Porque nós só damos valor quando nós perdemos. Quando morre, quando falece, que falta que faz? Eu, graças a Deus, eu não tenho como falar muito desse assunto, porque graças a Deus eu tenho ainda minha esposa. Mas quantos já perderam? E depois que parte, é que a pessoa fala assim, mas era uma excelente pessoa, mas não valorizou enquanto estava em vida. Era uma pessoa magnífica, mas o que foi feito enquanto aquela pessoa estava em vida? Então apreciem um ao outro, uns aos outros. Vamos apreciar, vamos valorizar. Valorizar. Até a nível, vamos entrar aqui a nível de alimento, de comida. Nossa, o que houve contigo hoje? Feijão está péssimo. Feijão está cascudo. Ela tentou fazer o melhor, ela não fez aquilo de propósito. Ela não fez aquilo de propósito. Então aprecie, aprecie. Não desvalorize, não coloque um desmérito na sua esposa nem no seu esposo. Apreciem um ao outro. Porque o tempo passa muito rápido. Passa muito rápido. Tem ali o nosso irmão, deve ter 3 anos, menos de 3 anos de casado, né? Menos de 3 anos. Um ano de casado. Mas daqui a pouco vocês vão ver. Vai passar muito rápido. Vai passar muito rápido. Sábado, foi o casamento, foi sábado, o casamento da filha da irmã, sábado o casamento do filho da irmã. Daqui a pouco vocês vão estar toda boba se segurando um neto no colo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vão estar segurando um neto no colo ou uma neta no colo. Então apreciem um ao outro. Valorize, valorize. E às vezes, filho só valoriza o pai, a melhor. A filha só valoriza a mãe depois que ela casa e tem filhos. Em algumas situações. Só valoriza a mãe depois que ela casa e tem filhos. Aí parece que aumenta o amor pela mãe. Poxa, o que minha mãe passou por mim. O que o meu pai passou por mim. Meu pai passou por mim. Às vezes nós só valorizamos depois que nós casamos, quando nós somos filhos. Esse próximo slide, já partindo quase para o final, nos fala assim, ó, trate o outro como a pessoa mais importante do mundo. Trate o outro como a pessoa mais importante do mundo. Sem querer entrar aqui em política, mas vocês já observaram quando o nosso presidente está ao lado da esposa dele, como é que ele fica assim olhando para ela? Ouvindo quando ela está falando algo? Trate o outro como a pessoa mais importante do mundo. Seu esposo é a pessoa mais importante. A sua esposa é a pessoa mais importante. Então, por ser mais importante, eu tenho que valorizar. Eu preciso valorizar. Se eu tiver um certo valor, uma certa quantia, eu tenho que investir nela. É um cabelo, é uma unha. Se ela quiser ir para uma academia, paga também a academia. Eu tenho que investir. Então aprecie, trate o outro como a pessoa mais importante do mundo. Valorize por demais seu esposo, a sua esposa, seus pais, seus filhos. Em Efésios 5, 28 a 30, ainda nos diz assim, de 28 a 30, da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. O versículo de número 29. Além do mais,
ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. E fechando no versículo 30, pois somos membros do seu corpo. Pois somos membros do seu corpo. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ver a minha esposa da mesma forma como já foi dito, como Cristo vê a igreja dele. E eu preciso tratar essa pessoa que está ao meu lado como a pessoa mais importante, sendo evangélico ou não. Porque afinal de contas, fomos nós que a escolhemos. Fomos nós que fizemos a escolha. Deus, ele tem uma pessoa, eu creio perfeitamente nisso, que Deus tem uma pessoa preparada para cada um de nós. Eu creio nisto. Eu creio nisto. Mas às vezes nós fazemos nossas escolhas. Mas uma vez que eu tenha feito a escolha, então eu preciso valorizar aquela pessoa que está ao meu lado. Ah, não foi Deus que me deu, não, fui eu que escolhi, então, olha, isso aqui é um zero aqui à esquerda, é um zero à esquerda. Então trate o outro como a pessoa mais importante do mundo. Brincando aí um pouco com os casais, qual foi a última vez que ele levou um café para você na cama? Mas não é só aquele cafezinho, não. Aquele café básico. Aquele pão, aquela fruta, aquele suco. Qual foi a última vez que você, esposo, levou para a sua esposa, ou que você, esposa, levou para o seu esposo? Hoje, não foi o feriado em Belfort Roxo, foi feriado no Rio de Janeiro. E o seu esposo teve a oportunidade de ficar em casa, mas de repente você trabalha em Belfort Roxo e teve que sair para trabalhar, né? Teve que sair para trabalhar. Então, a oportunidade de levar um café na cama para o seu esposo, ele acordar, igual em novela, né? Todo penteado, todo arrumadinho, acordar desse jeito. E você chega ali com aquela bandeja para entregar a ele. Olha, está aqui, meu amor. Gente, parece que o que eu estou falando, parece que só ocorre em cinema. Só ocorre em novela. Só acontece na novela. Mas imagine isso na vida real. Imagine isso na vida real. De repente o susto que ele ia levar, de repente ele ia bater com a mão na bandeja, assim a bandeja ia parar no teto. Porque não está acostumado com isto. Da mesma forma ela, o que você aprontou? O que você andou aprontando? Parece que isso só acontece em novela e em filmes. Então trate o outro como a pessoa mais importante do mundo. Mais importante do mundo. Independentemente da faixa etária e da condição socioeconômica. Ou a nível financeiro, independentemente. Porque se nós começarmos a agir da forma que nós estamos falando aqui, e outras que nós já conhecemos, colocarmos em prática, veremos o quanto vai melhorar o nosso casamento e a nossa família. O quanto vai melhorar, irmãos. Vai melhorar e muito. Tudo que eu estou falando para os irmãos aqui, os irmãos já sabem. Nós já sabemos. Mas o importante não é apenas saber, o importante é colocar em prática. É colocar em prática. Vez por outra, serve só para os adultos, para os solteiros, noivos, não serve. Mas serve para os adultos, vez por outra. Quando ela estiver lavando louça, chega por trás, dá aquele abraço, dá aquele beijo no pescoço, a ponto de... Entendeu? Isso é você valorizar. Agora acorda, parece que são dois estranhos dentro de uma casa. Parece que são dois estranhos. Nem fala assim, ó, tchau, estou indo trabalhar, tchau, estou indo fazer algum tipo de serviço. Nem fala. E ela já está acordada. Então, quando nós olhamos aqui para a palavra do Senhor,
que nos fala a respeito de casamento. E o Senhor Deus, ele ama o casamento porque foi uma instituição, foi a primeira instituição criada por Ele. Então, quando nós olhamos para o casamento, naquilo que eu estou falando hoje, de repente algumas pessoas podem estar imaginando, mas tratar deste assunto, mas porque este assunto é importante para nós, esse assunto é muito mais importante para o nosso Deus. E este assunto é importante também para a igreja, porque uma família em plena harmonia, ela vai contribuir com a igreja, ela vai trabalhar melhor na igreja. Então, dentro desse slide aqui, trate o outro como a pessoa mais importante do mundo. Mais importante do mundo. É alguém chegar e começar a falar mal da tua esposa, do seu esposo, do seu filho, e você fala assim, realmente, eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu casei com este homem. Eu não sei onde estava com a cabeça quando eu casei com esta mulher. Você na qualidade de filho fala assim, eu não sei por que eu nasci nessa família. Poderia ter nascido numa outra família. É valorizar, valorize a pessoa que está ao seu lado. Valorize a pessoa que faz parte da sua família. Valorize. Ame mais. Beije mais o seu filho, mesmo que, o seu filho seja aquela pessoa que não é muito chegada a beijo e abraço. Eu nunca fui muito chegado a beijo e abraço. Principalmente por parte de parentes. Nunca fui muito chegado a beijo e abraço. Mas procure chegar abraçar seu filho, beijar seu filho. Existem pais que às vezes falam, filho sai para trabalhar ou para estudar, pai, benção, estou indo, Deus te abençoe, e nem olha, vem cá, se o pai te dá um beijo. Às vezes alguns ficam até com vergonha, né? Já são quase 20 e tantos anos, ficam até com vergonha, mas vem cá, rapaz, deixa eu te dar um beijo. E você vai lá e dá um beijo no seu filho. Olha o quanto isso é importante. O quanto seu filho vai se sentir importante, sentir valorizado, sentir amado. Então, trate o outro como a pessoa mais importante do mundo. Afinal de contas, nós estamos vivendo debaixo do mesmo teto. E eu preciso valorizar esta pessoa. Fechando. Na conclusão aí, irmãos, seu casamento não tem que ser apenas bom, ele pode ser grande. Seu casamento não tem que ser apenas bom. Eu tenho um bom casamento. Existe até um livro que tem lá embaixo, na minha estante, que fala que o bom é inimigo do ótimo. O bom é inimigo do ótimo. Quando você fala, tá bom, então eu me acostumo com aquilo ali. Eu preciso ir em busca da excelência, do melhor. Então, seu casamento não tem que ser apenas bom, ele tem que ser grande, ele tem que ser magnífico, ele tem que ser excelente. Tem que ser. Pelo menos devemos lutar para isso. Lutar para isso. E eu bato mais uma vez na tecla. Independe se o esposo é evangélico ou não. Independe se a esposa é evangélica ou não. Não vou tratar minha esposa bem porque ela não é evangélica. Não vou valorizar meu esposo porque ele não é evangélico. Eu não vou colocar meu esposo num patamar assim, uma pessoa mais importante do mundo porque ele não é evangélico, porque ela não é evangélica. Não, irmãos. Nós vemos casais por aí que não são evangélicos e como eu tenho um casal lá perto de casa que ela está com 62 para 63 anos de idade. E ele tem 65 anos de idade. Você não encontra esse casal na rua, um ao lado do outro, sem estar com a mão dada. Só encontra esse casal de mãos dadas. Vão na padaria.
conjecturando aqui, vão na padaria. Então, eles vão na padaria de mãos dadas e voltam de mãos dadas. De mãos dadas. Às vezes ela até passa o braço no braço dele. Ela com 62 para 63 anos de idade. Vivemos num período que, às vezes, o marido vem na frente e a esposa vem atrás. Vem atrás. Às vezes, senta um num lado, num banco, outro senta no outro banco. Não fica aqui nenhuma crítica. Você senta onde você quiser, mas o marido senta num banco, a esposa senta em outro banco. Aí vocês vão falar assim, mas pastor, o senhor senta aqui na frente. Eu sento aqui na frente porque eu venho pregar. Mas no dia que eu não venho, que eu não vou pregar, eu sento lá ao lado da minha esposa. Eu sento ao lado da minha esposa. Mas no dia que eu vou pregar, eu sento aqui na frente. Então, querido, o seu casamento não tem que ser apenas bom. Não tem que ser apenas bom. Aproveite hoje, quando chegar em casa, vou ver aqui você, quem está aqui no culto hoje, que a esposa não está ou que o esposo não está, faça uma surpresa para a sua esposa quando chegar em casa. Faça uma surpresa para o seu esposo quando chegar em casa. Faça uma surpresa. Eu não sei qual é a surpresa que você vai fazer, mas algo que ele não esteja acostumado. Estou falando para aqueles que estão sozinhos aqui nesta noite. Faça algo diferente. Para quê? Para que o nosso casamento melhore a cada dia. E seu casamento melhorando a cada dia, a sua família melhorando a cada dia, você vive mais. Você vai viver mais. Porque você estará desfrutando, sabe, de tudo de bom que Deus colocou diante de cada um de nós. Você estará desfrutando. Então valorize, vamos valorizar. Eu sei que de repente, o que eu falei aqui nesta noite, seja plenamente do seu conhecimento, você tem conhecimento de tudo isso que eu falei. Mas é igual eu falo a respeito da Bíblia, não basta apenas eu conhecer a Bíblia, eu tenho que vivenciar o que está escrito na Bíblia. Não basta apenas eu ter um conhecimento teórico a nível de casamento. Eu tenho que viver o casamento. O saber do viver em família. Do viver em família. Quando eu falo uma família, eu falo sobre família nuclear. Família nuclear. Lógico que você pode viver também a nível envolvendo um outro grupo de família. Senhor, se eu pudesse, já ouvi por diversas ocasiões pessoas falando assim, se eu pudesse, tivesse a oportunidade, eu me casaria novamente e me casaria com a mesma pessoa. Me casaria com a mesma pessoa. Como já ouvi também algumas pessoas falam assim, o quê? O quê? Eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu casei. Se eu tivesse a oportunidade de desfazer esse casamento, eu acabaria e fui embora. Que o Senhor, irmãos, cada dia Ele nos dê mais entendimento a respeito da primeira instituição criada por Ele. E criada com tanto amor, com tanto carinho. Com tanto carinho. Deus ama a família. Não foi à toa que Ele falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias. A tua família faz parte desta promessa. Tua família faz parte desta promessa. Agora, para que uma promessa aconteça, eu tenho que fazer a minha parte. Para que uma promessa ocorra, eu tenho que fazer a minha parte. Então vamos fazer a nossa parte. Bom, vamos orar.